Olha, durante este mês, né, que está quase acabando, nós tivemos a oportunidade aqui de discutir vários assuntos, de trazer vários especialistas, falar de movimentos que têm aí como, né, o principal objetivo tratar da saúde da mulher, a conscientização, da prevenção, da busca, né, pelos atos de prevenção, pela busca da mulher em se conscientizar a respeito da sua saúde, da sua importância na saúde. E dentre todas essas discussões que nós tivemos, nos deparamos aqui com um tal de um sentimento de Mulher Maravilha, né? A mulher hoje tem que dar conta de tudo, tem que ser maravilhosa, e às vezes, para vestir essa fantasia de Mulher Maravilha, ela paga alguns preços, principalmente na área da saúde. Estou tendo o grande prazer de receber dois especialistas da área da saúde da mulher, que vão estar falando comigo aqui a respeito desse assunto. Doutor Gustavo Gama e doutora Lívia estão aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Doutor Gustavo, primeiro, obrigado pela sua participação. Há muito tempo que a gente não bate um papo aqui, né? Estamos de volta. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. Que Realmente bom. a gente está só se vendo de passagem. Exatamente. Né? Falei com o doutor Gustavo, nem parece que a gente mora na mesma cidade, né? Doutora Lívia, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Parabéns aí por novamente falar de um tema tão importante, né? Ter esse espaço para falar sobre a saúde da mulher. Verdade. Agora, eu quero começar perguntando à senhora justamente sobre isso. Existe essa coisa da Mulher Maravilha mesmo, né, doutora? A gente percebe que a mulher hoje ela está com esse, digamos assim, esse personagem muito caracterizado. E isso acaba atrapalhando nessa questão da busca por uma saúde, na busca das ações preventivas, né? A mulher acaba deixando isso de lado para dar conta de todas essas responsabilidades, né? No começo se falava muito que a mulher tinha 2 turnos, né? Um em casa e no trabalho. Hoje eu acho que a gente tem mais de 5 turnos, né? Então, geralmente a gente prioriza o que é o mais importante. Então, a mulher, quando passa a ter filho, tem família, ela tem outras prioridades. E ela deixa um pouco realmente de se cuidar. Uma coisa muito importante, porque a gente já, desde o início, a gente fala da prevenção, atividade física, alimentação saudável em relação a diabetes e pressão alta. Mas isso também já é comprovado que é benefício para a prevenção do câncer. Então, assim, reservar um tempo, ela ter um tempo para se cuidar, não é só prevenir essas doenças crônicas, que tem um tratamento crônico, mas também prevenção do câncer. Então, é muito importante ter uma ajuda para ela poder se priorizar um pouco também, né? Isso é muito importante, doutor Gustavo, porque essa visão de prevenção mesmo, ela está muito mais associada a outro tipo de doença, né? Como lembra muito bem a doutora Lívia. Na área da oncologia, né, é difícil até de explicar para os pacientes que eles precisam realmente dessa prevenção, precisam ter boas práticas no dia a dia, acabam desassociando mesmo, né, a prática preventiva da área da oncologia, né? Isso é um problema. Com certeza. E na maioria das doenças, né, Anderson, eu tenho um hábito, sempre de falar isso tanto com os alunos quanto com os pacientes, que a gente tendo hábitos saudáveis de vida, a gente tem uma tendência a desenvolver menos doenças. Então, assim, e tudo está relacionado a hábitos de vida não só saudáveis, mas de trabalho, de alimentação e tudo mais. O estresse, tá, tem uma relação muito forte com o sistema imunológico, por exemplo. Então, e está relacionado diretamente, voltando para a área de oncologia, com o câncer de colo uterino. Isso é muito interessante. Porque, levando em consideração que o principal fator de risco, por exemplo, é o HPV, uma queda do sistema imunológico favorece a ação de um vírus que tem uma atuação específica no colo do útero e que pode levar ao câncer de colo uterino. Então, hábitos saudáveis de vida, quando você fala assim, doutor, como que eu posso tratar uma lesão pré-maligna no colo do útero para que isso realmente não evolua para câncer? A resposta é hábitos saudáveis de vida. O que seria isso? Isso seria não só para o câncer, para doenças crônicas, como a Lívia citou, mas para o câncer de colo a gente consegue ver isso especificamente. O tabagismo é um fator de risco diretamente para o câncer de colo uterino. Você fala assim, nossa, eu fumo e vou ter câncer de colo? Sim. Câncer de bexiga está intimamente ligado com o tabagismo. Então, além de mais, álcool, tabaco, né, cigarro, drogas, fazem com que você tenha uma queda do seu sistema imunológico. A má alimentação também está ligado direto? E a má alimentação, o sedentarismo e o estresse. Né? Hoje em dia a gente vive, né, a questão da Mulher Maravilha. Pois né? Assim, a vida é muito corrida. A da mulher, não tenha dúvida que ela é muito mais sobrecarregada, porque ela tem uma responsabilidade familiar que nós sabemos que é maior do que a do homem
ponto de vista de cuidar da família. Então, isso gera estresse. Isso gera problemas de saúde em que a gente poderia até mesmo prevenir, né? Fazer uma prevenção primária com hábitos saudáveis de vida, somente tendo uma qualidade de vida melhor. É verdade. Agora, doutora Lívia, a gente percebe que no mundo, entidades ligadas, né, à saúde, de uma forma geral, têm já há algum tempo se preocupado mais intensivamente com a incidência dos cânceres eminentemente femininos, né? O crescimento, o aumento dessa incidência no público feminino tem sido uma preocupante no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em especial, né, alguns tipos de câncer têm realmente demonstrado um aumento de incidência preocupante. A que a senhora, de repente, atribuiria esse crescimento, especificamente no público feminino? Isso é uma dúvida muito constante nas pacientes do consultório. Eu sou mastologista, minha área específica é de mama. Então, as pacientes perguntam muito isso. Como que hoje, menina de 16, 20 anos, tem câncer e antigamente isso não tinha? Primeiro, porque o rastreio mudou, né? Então, as pacientes antigamente não procuravam, não sabiam, então, às vezes, tinha uma doença, morria e se referia à causa da morte como uma outra causa. Segundo, a gente mudou completamente o nosso estilo de vida. Então, a gente tem fatores, como o Gustavo falou, prevenção primária. Existem fatores que só a gente pode fazer pela gente. Então, são fatores que a gente pode mudar para evitar o surgimento do câncer, que é a primária. O médico ele só entra na prevenção secundária, que é para encontrar o câncer. Então, como que a gente mudou o nosso estilo de vida? Nossas avós, elas tinham filhos com 16, 18 anos, amamentavam todos os filhos, tinham a sua produção de hortaliça própria, sem agrotóxico, tinham a sua vaca próxima, que tirava o leite direto da vaca. Então, tinham que obrigatoriamente fazer atividade física, porque para recolher isso tudo, para cuidar de criança, para limpar a casa. E era uma atividade física intensa, né? Intensa. Imagina, na zona rural, por um exemplo. Então, a gente mudou muito isso hoje. A mulher trabalha, ela posterga a gestação para muito depois, ela tem um filho só, se tiver, não amamenta, porque tem que voltar para trabalhar, come muito embutido, fast food, porque a coisa rápida não tem tempo de sentar para fazer uma alimentação adequada, não tem tempo de fazer atividade física, porque o sedentarismo também é ligado ao câncer. E a alimentação errada com o sedentarismo, obesidade, que é um fator grande para o câncer, de mama, inclusive. Então, a gente... eu sempre falo isso, até o Gustavo falou com os alunos, nas aulas, eu sempre boto uma pergunta no final para eles. Como que a gente faz para ser cada vez mais saudável e para ser cada vez mais moderno ao mesmo tempo, para evitar o câncer? Então, a modernidade, infelizmente, atraiu algumas coisas que são fatores de risco para o câncer. E a gente tem que entender a diferença de risco para causador. Quem não engravida, não amamenta, não pratica atividade física, isso é um risco. Não quer dizer que vai causar. Sim. Então, do mesmo jeito que quem faz isso tudo, infelizmente, pode ter o câncer. Então, assim, não é um inibidor e nem um causador quem não faz, são riscos. Então, realmente, a gente mudou o nosso estilo de vida inteiro, as doenças vão aparecer e vão aparecer cada vez mais cedo. Além disso, existem as raridades, que são os cânceres mutáveis, são as histórias familiares. Então, o câncer da família, da mulher cedo. Isso é além desses fatores de risco que eu falei, mas, graças a Deus, é a raridade. Então, os cânceres de mulher jovem, mesmo que façam os fatores de prevenção, isso é a raridade, que, graças a Deus, não é o mais comum. O mais comum é o esporádico na família. Tem um caso, por algumas gerações, tem um outro caso, e a gente tem esses fatores de risco que nós mesmos causamos, né? Nós queremos ser modernos, queremos ter um trabalho, queremos adiar as coisas na nossa vida, mas isso tem um preço. A gente acaba pagando esse preço. Né? Exatamente. E uma coisa também que a gente relaciona é a questão cultural. Tem uma máxima que eu acho um absurdo, mas que é uma máxima, infelizmente, que a nossa sociedade tem muito, que é aquela coisa do eu não vou ficar procurando muito, não, senão eu vou achar. Né? Com certeza, os senhores já se depararam com essa realidade, né, doutor Gustavo? É aquela mulher que chega, não fiz o exame não, porque eu estou com medo de aparecer alguma coisa no exame. Isso atrapalha demais a questão do tratamento, né, doutor? Sim. A gente, quando lida com câncer, a gente lida com um estadiamento, é um estágio da doença. A gente sabe que a gente, diagnosticando a doença no seu estágio pré-maligno, a maioria das vezes a gente vai chamar de carcinoma in situ, ou no seu estágio 1, a gente tem uma chance de cura, uma chance de sucesso terapêutico enorme. A gente vai falar, a gente em oncologia, a gente evita falar em cura. A gente usa expressões como tempo livre de doença, sobrevida, mas a gente consegue chegar próximo da cura em que essa mulher não vai morrer de câncer, diagnosticando precocemente.
Então, isso é muito importante. Por isso que as medidas preventivas, no caso de consultas habituais, exames de rotina, são importantes. Porque aquela que vai adiando, e a gente vê isso constantemente. Lesões de mama, a Lívia lida com isso no dia a dia. A mulher, como ela consegue se ver no espelho, ver uma lesão e adiar, postergar. Aí ela ultrapassa a fase de tratamento e que, infelizmente, quando você trata, você não consegue mais ter sucesso. Infelizmente, a doença vai vencer a nossa luta. Então, esse medo, esse receio, ele existe. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso tem um outro fator, né, que é o fator, de repente, de educação. Né? De educação. Às vezes a pessoa, não é só que é fator medo, as pessoas às vezes até não vão por ignorância também, por achar, aí fica com tentativas de terapêuticas caseiras, chá, compressa, tudo mais, e realmente não vão. Acaba atrapalhando. E quanto mais tarde for o diagnóstico do câncer, mais difícil é o tratamento. Mais difícil é o tratamento, menor é a chance de sucesso. A gente consegue. O que é importante, eu gosto sempre de fazer com os pacientes, é o seguinte: câncer, a pessoa não está fadada a morrer. Sim. Tá? Felizmente, nós temos estrutura em Teresópolis para isso. O Hospital São José nos fornece essa estrutura. A gente tem condições de tratar e curar a maior parte das pacientes. Mas a gente precisa também que essas pacientes consigam ter um diagnóstico quanto mais precoce, melhor. E essa questão do acesso também ao tratamento é importante que a gente frise, né? O Hospital São José tem se tornado cada vez mais referência na área da oncologia, está se especializando bastante nessa área. A gente mostrou algumas novidades que estão vindo por aí, né, como a rádio e outros tratamentos que são importantíssimos. Tem buscado essa excelência na área da oncologia, mas muitas mulheres ainda têm certas dúvidas com relação ao acesso a esses tratamentos, né? Talvez o maior exemplo que a gente possa dar, né, com relação a isso, talvez seja o nosso INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que é uma entidade absolutamente pública, né, não atende nada que não seja público e é uma referência aí na América Latina com relação a esse tipo de trato. E aqui na cidade a gente também tem um acesso. A mulher ainda tem muito medo e tem muitas dúvidas com relação a esse acesso ao tratamento, a esse acesso, por exemplo, cirúrgico em caso necessário, ou tratamentos como quimioterapia, radioterapia. Como é que está essa questão das dúvidas das mulheres com relação ao acesso a esse tratamento? Eu acho que o pior problema hoje que muitas pacientes enfrentam é o resultado em si, porque as pacientes elas conseguem entrar no sistema de tratamento do câncer quando ela tem um resultado de câncer, Sim. que a gente consegue esse resultado confirmatório com a biópsia. Então, ela tem que ter um diagnóstico de câncer para ela entrar no sistema do câncer. Eu acho que o principal problema hoje em Teresópolis é esse. É esse diagnóstico. É esse diagnóstico. Primeiro, por isso que o Gustavo falou, do receio do diagnóstico, eu acho que essa frase de quem procura acha deveria ser mudada para quem procura acha na fase do tratamento. Sim. Como ele deu o exemplo desse câncer de mama evoluído, infelizmente a gente trata, mas não consegue a cura quando é muito evoluído. E a gente quer diagnosticar cedo justamente para ter a cura. Paciente diagnosticada cedo, até 97% são curadas, então ficam sem a doença. Um problema é esse, né, o receio do diagnóstico, e um outro problema é o acesso à biópsia da paciente. Então, ela só consegue entrar no Hospital São José, no centro de câncer, quando ela tem um diagnóstico de câncer. Se ela tem uma doença suspeita, por exemplo, na mama, um nódulo, que não sabe se é um câncer ou não, uma lesão na mama que não sabe se é um câncer ou não, eu acho que a principal dificuldade hoje, a segunda principal é essa, é ela conseguir a biópsia, conseguir um resultado que é o câncer para ela dar entrada lá. Então, a gente no Hospital das Clínicas trabalha com isso, na parte do diagnóstico das doenças suspeitas e das doenças benignas. Então, a HCT ajuda um pouco nessa parte, mas a população de Teresópolis é enorme, então a demanda é enorme. São muitas mulheres que precisam de diagnóstico, não só na mama, de colo, de útero, de outras partes ginecológicas, e eu acho que é uma grande dificuldade, porque a biópsia não tem à disposição aqui, a paciente tem que entrar no sistema, ir para o Rio, no caso da mama, para fazer, ou então a gente tem que fazer cirurgia, que é o que a gente faz lá no Hospital das Clínicas, no SUS. A gente tem que fazer cirurgia para fazer diagnóstico. Então, eu acho que um problema é isso. Então, tem dificuldade, tem o receio da paciente, mas também ainda tem dificuldade do sistema. Pelo menos existe. Existe o SUS, existe a paciente da entrada, existe a gente fazer o possível para fazer o diagnóstico. Não é ideal fazer uma cirurgia para diagnóstico, mas é o que a gente faz. Então, assim, a gente tenta ajudar no que dá, mas eu acho que ainda tem esse problema ainda do encaminhamento. Ela tem uma lesão suspeita, mas não pode dar entrada porque não sabe o que é.
Então, eu acho que ainda tem esse problema. Essa é uma dificuldade grande, realmente. A gente percebe, inclusive, que a população tem demonstrado esse medo, na verdade, né, de ter que precisar do sistema e não conseguir contar com ele. Mas, doutor, a gente percebe que hoje o Hospital São José ele caminha para essa especialização, né, em excelência na área da oncologia. Como o senhor vê como especialista da área, professor da área, uma unidade como o Hospital São José, escolhendo se especializar nessa área, né? Como é que o senhor vê isso para a cidade, a importância disso? Eu vejo com isso com muito orgulho e muito prazer. Eu acho que é um privilégio que talvez a população de Teresópolis não perceba isso. Ter a assistência que a gente tem no São José. É um centro de excelência, nós temos profissionais capacitados na maior parte das áreas oncológicas. O hospital nos dá a possibilidade de capacitação, de estudo, de aprendizado, de troca de informação. O grupo é muito unido, eu consigo ter contato com a equipe de mastologia, com a equipe de oncologia, as pessoas se falam, e existe o que hoje em dia é muito importante, né, Anderson? Existe o carinho, o cuidado, a humanização com o paciente. Então, o hospital é muito focado em cuidar bem do paciente. E a gente sabe que o paciente oncológico, é óbvio que todo mundo precisa de uma atenção, precisa de carinho, precisa de um abraço, precisa de um aconchego, isso é importante na medicina em geral. E lá a gente se sente estimulado para isso, os pacientes são muito bem acolhidos. Então, não só do ponto de vista médico, em termos de resolução, em termos de tratamento, né, eu falo da nossa equipe. São poucas as equipes de ginecologia oncológica que fazem cirurgia oncológica por laparoscopia, uma técnica minimamente invasiva. Nós temos esse privilégio em poder fazer isso em Teresópolis, né, ter sido até uma equipe pioneira no Brasil em ter feito esse tratamento. Não só a nossa equipe, mas como várias outras equipes avançaram tecnicamente. E a gente consegue associar isso num ambiente de qualidade de tratamento, qualidade de acolhimento. Então, eu me sinto muito orgulhoso, muito satisfeito, e eu acho que para a população também. É menos não ter que se deslocar para um outro local, você poder ter próximo a sua família. E o próximo passo que o hospital está dando em trazer a radioterapia, o centro de radioterapia para Teresópolis, vai ser sensacional. A gente vai ter um ganho em termos de atendimento para a população maravilhoso. Atualmente, nossos pacientes se deslocam para Petrópolis. Na minha área, na ginecologia, a radioterapia pélvica para o câncer de colo, quando ela tem que ser feita, ela é feita diariamente. Você tem que fazer de 28 a 30 sessões. Então, tem um deslocamento quase que diário para Petrópolis, ou ter que decidir morar durante um mês em Petrópolis. É um tratamento que é um pouco desconfortável. A gente poder fazer isso aqui em Teresópolis, para a gente vai ser excelente. Vai ser excelente. É verdade, é um crescimento, né, na qualidade do atendimento sensacional. Agora, eu queria finalizar, doutora Olívia, o seguinte, né? Eu já ouvi aqui muitas amigas falando o seguinte: Anderson, você fala que a gente tem que procurar, né, sempre nas consultas, tem que buscar sempre, mas você não é mulher, você não passa pelos medos que a mulher tem. Então, eu vou fazer o seguinte: doutora Olívia, mulher, vai falar com as mulheres, tá bom? Não sou eu que estou falando agora, é ela que está falando, tá? Sobre a necessidade de se procurar, de se prevenir, de buscar as consultas rotineiras, né? Não esperar. Eu já ouvi muita mulher falando assim: quando eu fizer 40 eu faço, né? Não é assim, né, doutora? Não é assim. Não é assim. A gente, mulher, como tudo foi falado, muitas coisas para fazer, temos que reservar esse tempo. Então, pesquisa ginecológica. Deveria ser feita uma orientação antes da mulher, desde a idade jovem. Verdade. Não necessariamente ela precisa esperar ter relação para ela ter uma orientação. Verdade. Depois da relação, é o exame que a gente chama do preventivo, né? Tem que ser feito o exame das mamas, tem que ser feito o exame abdominal, tem que ser feito o exame ginecológico. Então, a gente tem órgãos específicos para ser examinado. É essa questão que eu falei, a gente tem que fazer o rastreio para, se aparecer alguma coisa, aparecer e a gente descobrir no momento de ser tratado e curado. Então, o exame ginecológico é importantíssimo, o exame das mamas é importantíssimo, do abdômen. Então, isso deve ser orientado. Como se fazer? A mulher tem que procurar um ginecologista, teve relação, fazer o exame completo a partir desse momento. O exame da mama, a gente orienta, a Sociedade de Mastologia orienta a mulher a palpar as suas mamas, sim. Para ela conhecer as suas mamas. Então, quem conhece mais a mama da mulher? A gente, só a gente. Então, a partir do momento que percebeu alguma coisa antes da idade do rastreio, procurar o especialista. A idade do rastreio pela Sociedade de Mastologia, o rastreio das mamas, é a partir dos 40 anos, em paciente assintomática. Não estou sentindo nada a partir de 40 anos, numa população em geral, sem um risco aumentado. A gente faz o rastreio. Estou sentindo alguma coisa, percebi alguma coisa diferente. Tem que procurar o médico antes.
Palpei, estou na idade de 40 anos, palpei, não achei nada, que bom, mas tem que fazer o exame mesmo assim. Então, o exame, uma palpação normal, não exclui o rastreio a partir com a mamografia, que é uma coisa importantíssima. A mamografia é o exame mais importante para o rastreio do câncer de mama. Nada, até hoje, substitui a mamografia. Então, ela tem que ser feita todo ano, a partir dos 40 anos, segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Antes disso, palpou alguma coisa diferente, procura o médico. Então, a gente sempre orienta. Infelizmente, existem as doenças que ocorrem nesse intervalo. Mesmo se ela for todo ano, pode acontecer alguma coisa nesse intervalo, de um ano para o outro. Então, a gente sempre orienta, tá se conhecendo. Nesse intervalo, percebeu alguma coisa antes, procurar. Nós temos uma expectativa de vida enorme, então a gente tem muita coisa para fazer, a gente vai viver muito. Que vivamos com qualidade de vida. Com qualidade. Então, essa que é a importância. A gente não tem que ter medo de ter alguma doença. A gente tem que ter medo de não tratar a doença. Porque tem alguma coisa que a gente tem que resolver, como a gente resolve em tudo na nossa vida. Então, tem alguma coisa que tem que resolver, não tem que ter medo de ter. Eu falo muito isso para os pacientes. Tem que ter medo de não tratar. Se não tratar, vai provavelmente morrer daquilo. Se tiver e tratar, a chance de cura é 97%. É enorme, diagnóstico precoce. Então, que não tenhamos medo de procurar, de investigar, de tratar. Se encontrar, que não tenhamos medo de tratar. Porque o tratamento existe, a chance de cura é enorme e nós, mulheres, temos que ter mais foco nisso também, não só no restante da nossa vida. Exatamente, tá vendo? Tem que se cuidar, gente, tá vendo? Tem que se cuidar. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Doutora Olivia também, muito obrigado. Obrigada. Um grande prazer receber os Prazer, dois aqui. Anderson. Obrigado pela oportunidade. E espero que a gente marque mais vezes, né? Obrigado, gente. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu vou direto para as nossas matérias de jornalismo com espaço dedicado aqui. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.